Olá, bora mergulhar numa filosofia de vendas que é realmente poderosa e que vira o jogo de cabeça para baixo. A ideia aqui não começa com o que a gente faz, mas com quem a gente decide ser. E se o grande segredo para vender mais não tiver nada a ver com as suas ações, mas sim com a sua essência como vendedor? Essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa de hoje. Pode até parecer meio estranho no começo, mas essa é a base de todo profissional de vendas que atinge um desempenho fora da curva. Ok, vamos lá. A estrutura é bem simples, olha só. Ser, fazer e ter. A gente vive numa sociedade que é obcecada pelo ter, né? Ter o carro, ter a casa, ter a meta batida. Só que essa abordagem inverte totalmente a lógica natural das coisas. Tudo, absolutamente tudo começa no ser. A pergunta que a gente tem que se fazer é: quem eu preciso ser para conseguir fazer o que precisa ser feito e só então, finalmente, ter aquilo que eu desejo? Então, o ponto de partida é o ser. É aqui que a gente constrói o alicerce, a base de tudo. Antes de pensar em qualquer técnica, qualquer processo de vendas, a gente precisa dominar nosso estado interno. É a essência de um vendedor profissional. E essa essência, esse ser, se apoia em três pilares que são fundamentais. E, para facilitar, todos começam com a letra E: empatia, energia e esclarecimento, que na prática nada mais é do que a nossa curiosidade em ação. Vamos falar de empatia, que é um ponto central aqui. E olha, não se trata só de simpatia, de dar um sorriso. Empatia de verdade é a habilidade de enxergar o mundo com os olhos da outra pessoa. E isso vai muito além do cliente, viu? É tentar se colocar no lugar daquele colega que está com dificuldade, ou da gerente que precisa entregar resultados com a equipe que tem. É uma compreensão genuína e profunda. Depois vem a energia. A energia de um vendedor não é uma coisa que simplesmente aparece do nada, sabe? Ela é totalmente gerenciável. E ela é alimentada por rituais. O que te dá energia antes de uma venda? Um café? Uma música? E durante a venda, quando vem aquele pensamento negativo? E o mais importante de tudo, o que gera energia depois de uma venda perdida? O aprendizado. A lição que fica para não perder a próxima pelo mesmo motivo. Isso nos leva direto ao esclarecimento, que é a curiosidade. Essa citação do Saramago é simplesmente brilhante, né? A curiosidade é o que nos mantém afiados, vivos, profissionalmente. É ela que nos faz querer explorar mais, questionar os nossos próprios hábitos e, o mais importante, nos envolver de verdade com o que a gente faz. Sem curiosidade, a gente ferruja, para de crescer. Bom, com essa base do ser bem construída, aí sim a gente pode partir para a ação. Vamos ver agora como é que essa mentalidade se transforma naquilo que se precisa fazer, ou seja, nas ações e nos processos de um mestre em vendas. E a primeira ação é a preparação. Pensa num piloto de avião. Ele não decola sem o checklist dele, de jeito nenhum. Um vendedor de alta performance também não entra numa venda sem se preparar. Essa frase do técnico Bernardinho é perfeita. A vontade de se preparar tem que ser muito maior que a de vencer. Porque vencer é só a consequência de uma boa preparação. O sucesso não é um acidente. E na prática, a diferença é gritante. O vendedor tradicional, aquele das antigas, ele é reativo. Ele fica esperando o cliente e solta aquele terrível "posso ajudar?", que em 99% das vezes a resposta é "não, obrigado, tô só dando uma olhadinha". Já o vendedor profissional é proativo. Ele tem um processo, ele guia o cliente com perguntas inteligentes, já treinadas, para quebrar o gelo e começar uma conversa de verdade. Agora, vamos para a objeção mais famosa de todas. Tá muito caro. Essa frase pode significar duas coisas completamente diferentes. O primeiro problema pode ser de valor. O cliente não entendeu por que aquele produto vale o que custa. O segundo pode ser de orçamento. Ele simplesmente não se planejou para investir aquele valor naquele dia. O segredo é saber diagnosticar o problema antes de tentar resolver. E como é que se diagnostica? Com uma pergunta certeira, tipo: fulano, o preço está alto pelo que o produto oferece ou só ficou um pouco acima do que você pretendia investir hoje? Simples assim. Se a questão for valor, o trabalho do vendedor é construir valor, reforçar os benefícios. Agora, se for orçamento, o caminho é outro. É explorar as formas de pagamento, as facilidades. São duas rotas bem claras para o mesmo problema aparente. E depois de ser e fazer, a gente finalmente chega ao ter. Mas aqui, a recompensa ganha um novo significado. Não estamos falando só de dinheiro, de comissão. É algo bem maior.
O verdadeiro prêmio, o objetivo final de tudo isso, é a realização pessoal. É aquela sensação de produtividade, de dever cumprido, de felicidade profissional que acaba contagiando a vida inteira. Bater a meta não enche só o bolso, enche a alma de alegria. No final das contas, o que realmente se tem é a confiança que vem de dominar um processo, a alegria de ajudar uma pessoa a tomar a melhor decisão para a vida dela, a energia e a felicidade de bater metas, que dizem até que aumenta a imunidade. Essa é a verdadeira riqueza que se constrói. Para fechar o nosso raciocínio, vamos desmistificar uma coisa: a sorte. Será mesmo que sucesso em vendas é uma questão de acaso? Ou será que é algo que a gente constrói tijolo por tijolo? Tem uma parábola antiga que ilustra isso de um jeito perfeito. Um menino ganhou um cavalo de presente. O vizinho, impressionado, logo disse: "Nossa, que sorte!" Mas o pai do menino, que era um homem sábio, só respondeu: "Sorte ou azar? Só o tempo vai dizer." Pouco tempo depois, o cavalo fugiu. O vizinho, sempre apressado para julgar, comentou: "Que azar, hein?" E o pai, com a mesma calma, repetiu a lição: "Azar ou sorte, meu amigo? Só o tempo dirá." Acontece que, dias depois, o cavalo voltou e não voltou sozinho. Ele trouxe com ele outros 5 cavalos selvagens. O vizinho, eufórico, nos conteve: "Mas que baita sorte!" E a resposta do pai? A mesma de sempre, nos lembrando que a perspectiva muda. Na semana seguinte, o filho, ao tentar domar um dos cavalos novos, caiu e quebrou a perna. O vizinho, claro, já veio com um lamento: "Que terrível azar!" E o pai pacientemente já sabia o que dizer: "Azar ou sorte, só o tempo vai dizer." E o tempo disse. Uma guerra começou e todos os jovens da aldeia foram convocados para lutar. Todos, menos o menino, por causa da perna quebrada. Aquilo que parecia um baita azar, na verdade, salvou a vida dele. O vizinho finalmente entendeu a lição. Isso nos leva à conclusão final. Sorte não é um evento aleatório que cai no colo. Sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. É como dizem que o grande Zico falava. Engraçado, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. A sorte, no fim das contas, é algo que se cria. A verdadeira pergunta não é se teremos sorte ou azar, mas sim, o que estamos fazendo hoje para construir a sorte de amanhã?